Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. 7 horas da manhã. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, pastor. Graças Como é que você e paz, está? tudo bem, graças a Deus. Joias. Nossos amigos e irmãos já vão se conectando aí. Já temos um amigo aí conectado. Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser dar um bom dia, um joinha para a gente te visualizar, né? Vai ser muito bem-vindo. Enquanto isso, aqui em Aracruz hoje, o sol tá um pouco tímido, mas ele já saiu, tá? Ele já saiu. Estamos aqui, já ouviu o canto dos passarinhos, já vieram aqui até na minha varanda agora pela manhã desejar bom dia. Já estão cantando louvores ao nosso único e suficiente Deus. Mas apesar de o sol ainda não ter saído por completo, o calor está muito abafado, muito quente. É verdade. Então eu quero nesse momento começar cantando, e que é um canto de louvor ao nosso Senhor, que é maravilhoso, é estar em tua presença. Vamos cantar? Vou pedir a Cris para nos ajudar, para puxar esse louvor. Ele diz: quão formoso és, Senhor, Rei do Universo. Então vamos juntos adorar com esse louvor, começar essa manhã aos pés do Senhor. Não há nada melhor, querido, do que começar a nossa manhã, o nosso dia louvando ao Senhor, nos colocando diante dele, orando, buscando a sua face. Então quero te convidar para junto conosco, você aí da sua casa, nós aqui adorando junto ao Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de vivenciar mais este dia, de poder abrir os olhos e contemplar o dia que o Senhor nos fez. Por isso, como diz a tua palavra, alegremos-nos e regozijamos nele. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que já estão aqui conosco, conectados nessa live. Que a tua graça, que a tua bênção os alcance de forma a transformar as suas vidas, a mudar cenários, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor Davidson, que está aqui conosco, que irá daqui a pouco nos ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor, Pai querido, fale conosco nessa manhã mais uma vez. É o desejo do nosso coração escutar ao Senhor, ouvir o teu direcionamento, sermos guiados todos os dias pelo Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, aqueles que já estão conectados, aqueles que ao longo do dia irão assistir essa live, que o Senhor também os abençoe de forma sobrenatural. Obrigado pelo dom da vida, pela família que temos. Nos ensina a cada dia a cuidar da nossa família, a amar, Senhor. Nos ensina também a cuidar da igreja, a amar os nossos irmãos a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Queremos dar bom dia para algumas pessoas que já estão conectadas aí conosco. O Jonatas Nogueira, tudo bem, Jonatas? Bom dia, Jonatas. Sexta-feira nós sentimos a falta do Jonatas, né? Bom dia, meu querido. A Eliane, bom dia, Eliane. Deus abençoe o seu dia, minha irmã. É verdade. A Janaína Alves também está conosco, nos assistindo. Ela deu o seu joinha, ela deu a sua curtição. E existem outros irmãos e amigos que também estão conectados a nós. Eu quero, então, mesmo não conseguindo visualizar aqui os nomes, mandar um beijo no coração de vocês e pedir, rogar ao Senhor que continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar, que Deus abençoe o seu dia, em tudo aquilo que você vai fazer. Tá Amém. Bom? E aproveitar, né, pastor? Se você tem algum pedido específico e deseja que nós estivermos orando aqui por você, estejamos orando por você, pelo seu pedido, você pode compartilhar aí no chat conosco ou mandar, né, pessoalmente no nosso Zap, que a gente vai estar orando, não somente aqui nesse período, querido, onde a gente faz a live, mas o seu pedido de oração, a gente ora em outros momentos do dia, a gente leva e compartilha também com a nossa igreja e oramos lá juntamente com os nossos irmãos. Então, compartilhe o seu pedido, coloque aqui ou mande pelo nosso Zap para que a gente esteja orando por você. É verdade. Hoje nós temos aí um convidado que vai estar aí trazendo a devocional. Esse convidado é de perto, né? Sem querer, eu já falei o nome dele na minha oração. É o pastor Davidson, o reverendo Davidson. Ele é lá de Niterói, lá da minha terra, de onde eu venho, né? Para vocês, se vocês não sabem, deixa eu colocar o pastor Davidson aqui. Cadê? Deixa eu ver. Isso aí. Bom dia, pastor Davidson, tudo bem? Bom dia, meus queridos, pastor Aderson, irmã Cris, bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Amém. Pastor Davidson, eu não sei se ele vai se lembrar, mas ele fez o estágio lá na igreja onde eu era, né? Eu era ainda molecote, né? Digamos assim, ele era bem novo, ele continua sendo novo, né? Ele continua sendo novo, não posso deixar de falar isso. E eu era novo também, ele ia lá, participava, atuava, dava aula, ministrava. Então, assim, eu me lembro, né, das ministrações do pastor Davidson, e
me lembro com muito carinho. A nossa irmã Janete também está aqui. Bom dia, irmã Janete, que está vindo de um período aí de convalescência. Eu quero então convidar o pastor Davidson para que fique bem à vontade para ministrar a nós nessa manhã, tá bom? E aí eu quero convidar você que está nos assistindo, se você puder, pega aí a sua Bíblia ou o seu dispositivo eletrônico, né, que tenha lá o aplicativo da Bíblia, para que você possa ouvir aquilo que será ministrado. Pastor, talvez alguém me pergunte assim, Cris, onde eu estou não tenho Bíblia. Anota então no coração. E aí depois você corre, chegou em casa ou tem acesso lá à Bíblia para você poder estar lendo, tá bom? Pastor Davidson, Deus te abençoe. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Um bom dia a todos. Espero que estejam conectados já com Deus, né? O nosso propósito, né? com essa reunião de oração é justamente esse. Estamos sempre conectados com Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23, que você provavelmente conhece bem. Em geral, é o salmo mais conhecido da Bíblia, seguido talvez apenas do Salmo 91. Mas o Salmo 23 nós vamos meditar nessa manhã apenas em um versículo, acredite. Apenas o primeiro versículo do Salmo 23 já tem bastante material de revelação de Deus para a nossa vida. E eu vou então ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. É uma versão que eu gosto bastante. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um versículo bastante simples, né? Mas ele tem assim umas revelações tremendas para nós. Por quê? Antes de eu começar a falar sobre cada palavra desse versículo, eu preciso dar algumas informações para os irmãos, não é? A Bíblia ela não foi escrita originalmente em português. Algumas pessoas não têm a consciência dessa verdade, né? A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. 2 línguas no Antigo Testamento e uma língua no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. São as 2 línguas que são até bem parecidas e são as línguas originais em que o Antigo Testamento foi escrito. E o Novo Testamento foi escrito em grego, um grego popular, chamado grego koiné. Por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente consegue enxergar um texto bíblico na língua original em que ele foi escrito, a gente consegue ver detalhes, a gente consegue ver tesouros que a gente não tinha conseguido perceber lendo apenas traduções em língua portuguesa. É importante você entender isso, por quê? Porque nesse primeiro versículo do Salmo 23, que é muito simples, é muito conhecido, mas ele mostra para nós algumas verdades e tesouros que vão além de uma leitura superficial. E então, quando você consegue perceber isso, você percebe com muito mais clareza e riqueza o texto que você está lendo. Então, apenas o versículo 1 do Salmo 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, a primeira frase, né? O Senhor é o meu pastor. Olha que interessante. Você pode perceber que na sua Bíblia, se você tiver com ela aberta aí, que a palavra Senhor está tudo em letra maiúscula. Provavelmente a sua Bíblia esteja assim, com a palavra Senhor toda em letra maiúscula. Isso se chama versalete. Ou seja, você coloca todas as letras dessa palavra em letra maiúscula, e no caso da Bíblia, com a palavra Senhor, tem um indicativo muito especial. Quando a palavra aparece toda em versalete, em letras maiúsculas, significa que ele faz referência ao nome de Deus, o nome revelado de Deus.
que vai ter algumas dificuldades aqui com respeito à pronúncia, porque na cultura judaica antiga não se tinha o costume de se fazer menção ao nome de Deus em respeito ao nome de Deus, né? Aquele mandamento até dos 10 mandamentos é que Deus manda não tomar o seu nome em vão. Então, de fato, a gente percebe isso levado muito a sério pelo povo judeu. Então, quando se escrevia e depois também quando se faz a tradução, se coloca Senhor, que na língua hebraica significa Adonai, não é? Adonai é traduzida como Senhor, para evitar-se falar ou escrever até, né, no caso mais falar, o nome de Deus. Mas quando aparece na sua Bíblia, então, Senhor todo em maiúscula, isso significa que é o nome de Deus como foi revelado na Bíblia, no original. Há até algumas versões que colocam Jeová com o nome de Deus. Tem outras versões que colocam até, por exemplo, alguns judeus, né, falam Hashem, que em hebraico significa o nome, tudo para evitar falar o nome de Deus. Mas se está toda em maiúscula, como provavelmente você deve estar vendo na sua Bíblia, refere-se ao nome de Deus, o tetragrama sagrado, que a gente pode perceber que esse tetragrama é, na verdade, a revelação do nome de Deus para o povo de Israel. Tá bom? Ou seja, quando Deus se revela ao povo de Israel, ele se revela pelo tetragrama sagrado. Antigamente se tinha a noção de que a pronúncia provável seja Yahvé. Hoje em dia, os especialistas já dizem que a pronúncia provável é Yahweh. E é essa a pronúncia que eu sigo, Yahweh. Mas o que nos importa aqui, que mais nos interessa, é que o salmista está colocando aqui o nome da aliança. A aliança de Deus com toda a nação de Israel. Não é apenas uma aliança com um indivíduo, mas aliança com toda a nação de Israel. E olha que interessante o que ele diz. O Senhor é o meu pastor. Lá na língua hebraica, no original, não é pastor que aparece. Porque na língua original aparece a palavra reia. Tá bom? Reia significa pastoreador, porque reia é um verbo. Ou seja, se fôssemos traduzir de modo mais literal, diríamos que o Senhor, ou Yahweh, é o meu pastor, é o meu pastoreador. É aquele que tem o trabalho de me pastorear. E quando o texto hebraico mostra essa ideia do pastoreio, é essa ideia de Deus que cuida de cada detalhe da sua ovelha, da nossa vida, do seu rebanho. Então, olha que interessante. O primeiro versículo do Salmo 23 já mostra para nós, primeiro, que Deus é um Deus que trabalha com a comunidade, porque ele é um Deus nacional para Israel. Ele se revela no ambiente comunitário. E depois, Deus também é o pastor pessoal do salmista, o pastoreador pessoal dele. Porque o salmista diz, ele é o meu pastor, o pastor que pertence a mim. É meu individualmente. Mas é muito interessante a gente perceber isso, por quê? Porque na cultura judaica antiga, a visão deles de mundo era uma visão mais comunitária. Enquanto que a nossa versão aqui no Ocidente, no século XXI, é uma visão mais individualista. Por isso, você deve perceber o tanto de gente, e até mesmo nós mesmos, né, podemos também correr nesse erro, de sermos egoístas, individualistas, por causa desse fator cultural também. Então, o que acontece? Quando o salmista revela que o Senhor, que Yahweh, que aquele que se revelou como tetragrama sagrado, o Deus da nação, ele é um Deus nacional, ele trabalha no âmbito nacional, no âmbito comunitário, ele também se revela de modo especial, de modo mais íntimo, mais pessoal. Ele se revela tanto como Deus de Israel, como nação, quanto também como Deus individual do salmista. E é o pastor
Pastor por quê? Porque ele é o pastoreador, é aquele que cuida de cada detalhe. Agora, um outro detalhe também interessante é que esse verbo pastorear, né, rei, ele, ele também tem a mesma raiz na língua hebraica de uma outra palavra que tem afinidade de significado. Que palavra é essa? É a palavra amigo. A palavra rei. É a palavra amigo que tem a mesma raiz da palavra pastor ou pastoreador. Então, olha que interessante. Esse Salmo 23, ele é dividido em duas partes. A primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 4, que traz essa imagem do pastor de Israel que cuida do seu rebanho das ovelhas. Mas os versículos 5 e 6 já não falam mais dessa imagem. Os versículos 5 e 6 falam de Deus como uma outra imagem, a imagem de um anfitrião, de um rei anfitrião amigo, de alguém que é peregrino. Então, olha que interessante, nesse primeiro versículo, só nele, você já percebe a primeira imagem de Deus como pastor, que é a imagem principal do Salmo, mas também já deixa na língua hebraica entender que há uma referência ali a Deus como amigo, como um companheiro, como aquele que também quer ajudar alguém que está em situação mais difícil, em situação mais precária. Justamente por essa palavra reia, né, que é a palavra pastor, ou na verdade, literalmente, o verbo pastorear. Então Deus é apresentado como aquele que pastoreia, que cuida de cada detalhe da vida da sua ovelha e, ao mesmo tempo, o amigo que é fiel, que também cuida de cada detalhe da vida daquele que ele está recebendo, esse anfitrião amigo, não é? É muito interessante a gente perceber isso na língua original. E por que Deus é o nosso pastor? Tanto o pastor no âmbito nacional para Israel, quanto o pastor no âmbito individual para o salmista, a Bíblia também revela que, por causa disso, nada nos faltará, nada me faltará individualmente. Não faltará as coisas necessárias para eu ter uma subsistência agradável, uma vida feliz. Conforme Jesus mesmo disse, lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. E de fato, lá no versículo 11 de João 10, Jesus também diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus se apresenta como o bom pastor, como o pastor perfeito, na mesma qualidade que Deus está se referindo aqui no Salmo 23, em que o salmista se refere a Deus aqui, como está revelado no Salmo 23. Então, olha que conexão extraordinária e tremenda. Jesus é o nosso pastor presente, pessoal, no mesmo nível em que Deus se revelou como esse pastor nacional e também pessoal no Antigo Testamento para a nação de Israel. Mas agora Jesus traz esse ambiente, ou esse relacionamento de Deus com o ser humano, extrapolando o nível nacional de Israel. Agora ele atinge qualquer um em todo o país do mundo. Ou seja, ele está ampliando o alcance, que sempre foi o alcance que Deus quis e idealizou, era a vontade de Deus sempre ter um alcance mundial, não apenas para uma nação específica, mas agora Jesus está ampliando isso de modo muito ímpar, como a nação de Israel, em toda a sua história, não tinha conseguido ainda perceber essa missão internacional de Deus usando o povo de Israel. Então, Cristo, como representante real de Israel, perfeito, ele cumpre e, de fato, faz a vontade de Deus, trazendo esse pastoreio divino para toda a humanidade, não apenas para uma nação. E aqui vem uma lição muito importante, como eu já quero perceber com vocês aqui nessa lição. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não vai faltar, portanto, alimento, água, conforto, não vai faltar para nós nada que seja necessário para a nossa vida.
para uma vida tranquila, uma vida mais especificamente cuidada e tratada por Deus. E hoje em dia a gente percebe, já caminhando para o final da nossa mensagem, hoje em dia a gente percebe uma tendência para o desigrejamento, né? O pastor Idauro, amigo meu também do pastor Aderson, ele escreveu um livro já há algum tempo chamado Desigrejados. Ele fala desse fenômeno no meio evangélico de pessoas que não se afastaram da fé cristã, mas não querem mais congregar em igrejas locais. E o grande mote, a grande frase de efeito desse grupo é que a igreja sou eu. Então, eu sou a igreja, não preciso estar em uma reunião comunitária, eu consigo cultuar a Deus e servir a Deus na minha individualidade, usando aqui a internet, enfim, né? As pessoas hoje têm buscado esse tipo de informação ou de pensamento. Mas o Salmo 23, assim como tantas outras passagens da Bíblia, o Salmo 23 também fala para nós que Deus também se revela, é um nível de revelação de Deus onde ele se revela no âmbito nacional. Deus está trabalhando no âmbito nacional, ou seja, há uma dimensão de revelação de Deus que ela só é percebida numa situação comunitária. Então, por mais que sim, você possa fazer a sua oração na sua individualidade, lá no seu quarto trancado, né, como Jesus ensinou. Claro que você pode ler a Bíblia, pode louvar a Deus na sua individualidade, até usando a internet, um culto de alguém, uma gravação, enfim. Mas o grande fator é, há uma dimensão de revelação de Deus que você só vai receber no âmbito da comunidade. E também isso não exclui o fato de você ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, só você e Ele, nas suas devocionais diárias, nos seus cultos domésticos, né? Tá? Às vezes é você e sua família e Deus, e às vezes é só você mesmo direto com Deus. O fato é, há essa dimensão de revelação de Deus, tanto no âmbito comunitário, e é só lá que você vai receber essa revelação divina, quanto também no âmbito individual. E também é só na sua individualidade que Deus vai tratar você em todos os aspectos da sua personalidade. Então, o primeiro versículo, e é só o primeiro versículo do Salmo 23, ele mostra para nós dois aspectos revelacionais de Deus, no âmbito comunitário e no âmbito pessoal. E isso invalida o argumento principal desse grupo chamado de desigrejados, tá bom? Isso mostra para nós o quanto Deus tem essa preocupação em se revelar para o seu povo de modo comunitário. E quando Deus se revela, quando Deus se mostra como esse pastor e esse amigo, o pastor amigo que cuida de cada detalhe, cada mínimo detalhe da sua ovelha, do seu rebanho, esse pastor amigo, ele produz toda uma ambientação para que nada falte para essa ovelha. Algumas pessoas que interpretam de modo errado dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então também não vai me faltar tribulação, doença, dificuldade. Fazem essa interpretação, mas essa interpretação é equivocada, não é isso que o Salmo quer dizer. Quando o salmista Davi diz que nada faltará, ele está dizendo o seguinte, é nada de bom para a ovelha. Aqui é bênção, aqui é somente bênção, não é dificuldade, porque o pastor cuida dessa preocupação de tirar a dificuldade para que a ovelha não enfrente essa dificuldade. Esse é o cuidado de cada detalhe que o pastor tem com a gente. E só para fechar então, e assim com esse fechamento, eu retorno a palavra ao pastor Aderson para continuar com a nossa reunião de hoje, né? Eu quero ler para você como está o primeiro versículo totalmente na língua hebraica. Yahweh Roi Lo Ersar. Vou repetir, Yahweh, que é o nome, né, de Deus, o nome do tetragrama sagrado, Roi, que é o verbo reia, não é? Também conjugado. Então, Yahweh, Roi, Lo, quer dizer não ou nada, Ersar, nada faltará. Não sentirei falta de nada, porque o Senhor cuida para que nada me falte.
Esse é o primeiro versículo apenas do Salmo 23. Se você conseguir ler o texto do Salmo 23 inteiro, olhando o hebraico, e eu depois no final vou dizer para você como que você pode alcançar essa bênção, né? Você vai ver tesouros extraordinários, e apenas nos primeiros versículos a gente já viu aqui o quanto de riqueza podemos tirar do Salmo 23, tá bom? Deus abençoe, querido. Tá, foi um prazer, mas estou por aqui ainda. E o pastor Aderson agora pode tomar a palavra. Amém, amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Senhor, por essa ministração que foi feita hoje, agora. Obrigado, Senhor, porque através dessa ministração tivemos uma percepção mais profunda, um conhecimento mais profundo a respeito de Ti, o Deus que nós amamos e servimos, o Deus que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor de nós, com o intuito de nos redimir dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que se importa com a nossa nação, mas que se importa individualmente com cada pessoa, Senhor. Obrigado pelo Seu pastoreio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós, nos recebe como anfitrião, quer cuidar de nós, quer continuar, Senhor, cuidando de todas as nossas necessidades, principalmente naqueles momentos em que nós vivenciamos situações precárias. O Senhor está conosco, o Senhor quer nos abençoar e nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque essas verdades vieram à tona no dia de hoje, numa perspectiva mais profunda, nos fazendo compreender mais sobre ti. Deus, eu quero lhe pedir então nessa manhã que o Senhor possa estar socorrendo aos nossos irmãos e amigos que estão vivenciando turbulências na sua vida, que estão vivenciando questões relacionadas também, Senhor, a enfermidades. Eu peço ao Senhor que esteja visitando nesta manhã a nossa irmã Regina, a nossa irmã Dilma, Senhor, o Senhor Geraldo, o Senhor possa estar cuidando da nossa irmã Janete e tantos outros, Senhor, que estão na mesma situação, enfrentando dificuldades, Senhor, com relação à saúde. Ah, meu Deus, abençoa, transforma. Senhor, eu peço que os medicamentos
talentos que já foram aplicados, que eles possam contribuir com a melhoria da saúde, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Visita cada um dos nossos irmãos que estão conectados nessa manhã. Eu peço, continua falando ao coração de cada um deles. E também, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela vida do pastor Davidson. Muito obrigado porque ele está conosco. Muito obrigado porque ele ampliou o nosso conhecimento a teu respeito e nos ensina, Senhor, agora a vivenciar a partir desse conhecimento, essa intimidade, reconhecendo que o Senhor é o Deus que caminha conosco, presente conosco, que cuida das nossas necessidades. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Amém e amém. Amém. E amém. Queridos, olha, cadê o pastor Davidson? Deixa eu colocar ele aqui em loco. Pastor Davidson, que maná logo de manhã cedo, hein? Que bênção poder em apenas um versículo receber tanta manifestação da graça, do poder de Deus sobre nós nesta manhã. Que Deus continue abençoando o pastor. Ó, irmãos, eu vou até depois ver se consigo fechar uma parceria aí com o pastor Davidson, para ele poder aí destrinchar, vou usar essa expressão, o Salmo 23. Olha que riqueza. Fiquei com vontade de quero mais, para o versículo 2, 3, 4. Agora, se o versículo é assim, imagine os demais versículos. São 6 versículos, são bênção pura. Muita bênção. Assim, e aqui o que é interessante, que a gente ouve muito falar, mas a gente entende da forma que o senhor bem colocou, que as pessoas costumam muito falar equivocadamente, não me faltará luta, não me faltará isso, não me faltará... Gente, como a canção que nós cantamos, Jesus, nosso bom pastor, se nós como pais humanos queremos o melhor para o nosso filho, ainda mais o nosso pai que está no céu vai querer luta, dificuldade para a gente, jamais. Ele vai abençoar, com certeza. Com certeza, bênção pura, meu irmão. Irmãos, e a gente agora vai passar por um momento aí de sugestão, e eu vou começar pelo pastor Davidson. Obrigado, pastor Aderson. Eu quero sugerir o livro que eu escrevi recentemente, publiquei em outubro do ano passado, que é o livro justamente em que eu falo esses detalhes do Salmo 23 aqui, ó. O nome do livro chama-se Revelações Originais do Salmo 23. E aqui eu faço o destrinchamento, palavra por palavra, nesse mesmo âmbito e nível que eu fiz aqui no Salmo, do versículo 1. Né? Aqui está o Salmo inteiro revelado, é um livro bastante, tem até inclusive bastante ilustrações. Olha só, essa aqui, por exemplo, é a ilustração do texto em que aparece no original. Aqui, ó, principalmente, né? Aqui, aliás, aqui. Né? Isso. É como está no manuscrito do códice em que foi copiado à mão na Idade Média. E é nesse texto aqui é baseado. Né? Então aqui ó, tem bastante imagens também. É um livro que eu procurei caprichar e o conteúdo dele é todo assim, todo analisado. Palavra por palavra. No Salmo 23, todo na língua original em hebraico. É uma riqueza assim tremenda e eu recomendo, caso você queira, ficou interessado em querer o livro, faça contato comigo, né? Eu vi aqui que a live está sendo colocada no Face, eu vou colocar lá o meu perfil no Face e você pode fazer contato. E eu terei prazer em fazer uma dedicatória bacana, enviar para você com um brindezinho também o livro Revelações Originais do Salmo 23. Olha aí. Opa, eu já quero, pastor, já pode fazer comigo. E outra coisa, irmãos, olha, vejam só, hein? Isso que ele começou, né, a compartilhar conosco, tem registrado, né, isso, pastor Davis, através de um livro. Então, queridos, você que é estudante de teologia, você que não é estudante, mas é professor da escola dominical, você que não é estudante, não é professor da escola de teologia, não é professor da escola dominical, mas gosta de aprender sobre as escrituras sagradas, olha aí, o livro do pastor Davidson, eu indico, assina embaixo, muito bom, muito bom. Eu costumo chamar expressões assim, eu chamo de pepitas de ouro, né? Então, eu quero te convidar, eu quero
te encorajar, né, a fazer contato, né? Pastor, eu não consegui ter acesso aí ao pastor Davidson. Ó, eu me coloco à disposição também, mas ele vai colocar o perfil lá no Face, então me coloco à disposição para fazer a ponte também, para que você tenha acesso a essas informações importantes. E eu tenho certeza que à medida que você for lendo, meditando, a sua vida vai ter você vai para uma outra dimensão de conhecimento, de relacionamento com o próprio Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer esse Deus maravilhoso, né? É verdade, muito bom. É verdade. Então, hashtag fica a dica, hein? Fica a dica aí. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer o pastor Davis. Eu estou até com vontade depois de fazer umas propostas aí, né, para o pastor Davis. De repente a gente estudar o livro dele, né, com o próprio pastor Davis. A gente vê um horário aí, claro, dentro da situação da agenda dele, que eu sei que ele tem muitos afazeres, ele ajuda lá o pastor Idauro lá no Seminário Teológico de Niterói e outras coisas mais, mas se a gente der uma brecha, uma oportunidade, a gente vai fazer aí pequenas lives ao longo da semana, né, um dia da semana, e ele vem destrinchando aí o Salmo 23. Mas isso aí, irmãos, ora, que depois eu vou conversar com o pastor Davis. Né, porque eu não quero pedir para ele assumir um compromisso público sem antes a gente pensar e ver como é que viabilizar para que seja algo bom, porque eu fui muito edificado através da exposição de hoje. E eu quero então também te incentivar a pegar essa live, o link dessa live, e compartilhar com os seus amigos, com seus irmãos, para que eles compreendam também a respeito da relíquia, da importância daquilo que é expresso aí no Salmo de número 23. Eu tenho certeza que vidas serão transformadas. Eu tenho certeza que o conhecimento será ampliado. E a graça do Senhor, de alguma maneira, ou melhor, de todas as maneiras, irá alcançar o coração. Tá bom? E o meu convite, pastor, é para que você que esteve aqui presente revisite essa live ao longo do dia. Para que, é como a expressão que às vezes o pastor usa aqui na igreja, para que você possa ruminar essa palavra, né? Como se mastigasse bem lentamente para que ela entre no profundo do seu coração. Porque foi bênção pura. Para você que chegou agora, né, na live aqui conosco, talvez, chegou no finalzinho, não conseguiu ouvir o pastor Davis, volta lá na live, daqui a pouco vai estar encerrado, você vai ter oportunidade de ouvir novamente grandes manifestações da graça do Senhor em apenas um versículo do Salmo 23, querido. Deus abençoe muito, muitíssimo aí a vida do pastor Davis. Quero aproveitar e dar um bom dia ao Marcelo Matos, que está conosco, a nossa irmã Leci também, que está conosco, Leci Lima Serra, né? Eu creio que é a nossa irmã aqui da nossa associação, a Leci. Não é, Leci? Eu creio que seja ela, porque eu estou conseguindo identificar. Mas que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Muito bom ter a irmã aqui conosco na nossa live de oração. É verdade. E aí, pastor Davidson, obrigado. Tá? Nós vamos aí caminhar para o final. Eu vou convidar nesse momento para a Cris fazer a oração final. E o pastor Davidson, você pode impetrar a bênção? Claro, é um prazer. E antes de fazer a oração final, mais uma vez eu vou pedir, foi tão impactado, vou pedir o pastor Davidson para colocar aí de novo Mostra o livro dele. Pastor, para o pessoal que está chegando Claro. agora. O pastor vai colocar no link, querido, se você quiser adquirir esse livro escrito pelo pastor Davidson, Bênção de Deus. Revelações originais do Salmo 23. Ó. Bênção pura. Bênção pura. Eu vou colocar também algumas coisas, ele mandou algumas informações, eu vou compartilhar na página também, lá da nossa igreja. Tá bom? A Leci é realmente a esposa do pastor Paulo, lá de São Mateus. Um beijo, minha querida, no seu coração. Deus abençoe. Que bom ter irmã aqui conosco. A diaconisa Raquel também está aí conosco. Um beijo. E lembrando, queridos, antes da gente fazer a oração final, a gente está com as nossas lives de oração Manhã com Deus às terças-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras, às 7 horas da manhã. Nós começamos esse ano com um novo formato, então anota aí, para você que ainda não está acostumado ainda com os novos dias de horário, terça, quinta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Venha orar com a gente, venha se alimentar da palavra de Deus junto conosco, venha adorar ao Senhor logo nas primeiras horas da manhã. Te garanto que o seu dia não vai ser o mesmo. Bom? Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa manhã com Deus tão abençoada, por esse maná que recebemos do céu.
onde nós aprendemos que o Senhor é aquele que nos pastoreia. Somos pastoreados por Ti, onde temos e podemos contar com o Teu cuidado em cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que pôde estar aqui conosco, aqueles que estavam a caminho do trabalho, mas conseguiram ainda, Senhor, se conectar e pegar uma parte dessa live. Que o Senhor os abençoe. Dê a ele um dia de trabalho abençoado, sobre a Tua proteção. Cuida daqueles irmãos que vão ficar em casa, também cuidando da casa dos nossos irmãos, com outras tarefas, que o Senhor de igual modo abençoe também. Amém, muito obrigado pela vida do pastor Davis. Continua, Senhor, abençoando o teu filho, a sua família, Senhor, dando a ele essas revelações direto do teu trono da graça, para que ao ministrar nós sejamos cada vez mais impactados pelo teu poder através da ministração da tua palavra. Muito obrigado pela vida do teu filho. Nos dê, Senhor, uma terça-feira abençoada, onde tudo que formos fazer e realizar possa honrar e glorificar ao teu santo nome. Amém. Obrigado por ser esse nosso bom pastor, que cuida de nós, cuida da nossa família. Muito obrigado. Nós oramos assim, abençoando cada irmão que aqui conosco está. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. 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 Um beijo no coração de vocês. Se vocês estão localizados aqui no Espírito Santo, aqui na região de Aracruz, na cidade de Aracruz, e quer nos conhecer, é só ir lá na igreja congregacional, que está localizada no bairro do Irajá, e você terá a oportunidade de nos conhecer. Vamos dar um abraço, vamos orar por você e vamos orar com você. Talvez alguém pergunte assim, mas pastor, eu não estou aqui, eu estou lá no Rio de Janeiro, como é que eu faço? Tem alguma indicação? Tenho sim, tem uma igreja lá em Niterói. Qual é o endereço mesmo, pastor Davidson? A Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, Rua General Castriotto, 610, Barreto, Niterói. Ok? Lá você vai poder receber um abraço do pastor Hidauro, do pastor Davidson, que estão lá e vão te acolher. Olha, e aí sim eu posso falar, né, com muita tranquilidade. Porque é a sua igreja de coração. Tá bom? Eu tenho certeza disso. Queridos, um beijão. Um beijo no coração de todos, querida. Deus abençoe. E até quinta-feira, né, pastor? Às 7 horas da manhã, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau, queridos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.